Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isadora Dantas, mas você pode me chamar de Isa, e esse é o meu podcast. E hoje eu tô recebendo uma convidada muitíssimo especial, que é a Cristiane Peçanha, ou Cris, para pessoas íntimas como eu. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Isa? Bem-vinda ao podcast. Obrigada. Cris, quero que você se apresente, né, para os ouvintes. Quem é Cristiane Peçanha? Isa, eu sou fonoaudióloga. Eu formei em 98 e fiz a minha primeira especialização em gerontologia em 99. Desde então eu trabalho com idosos, trabalho em instituições de longa permanência. Hoje, atualmente, eu tenho atendido praticamente só idosos, sabe, Isa? Então, meu foco hoje é só trabalhar com os vozinhos. Eu tenho pacientes com mais de 100 anos, eu trabalho muito a questão da disfagia, da readaptação, reavaliação, habilitação, reabilitação de fala e linguagem também nos pacientes idosos. Cris é a melhor pessoa que eu conheço para trabalhar com os nossos vozinhos, então no final vocês anotem os contatos dela aí. E... Você é suspeita. Não sou não, eu sou honesta. Cris, então tá, essa é a Cristiane Peçanha, mas quem é a Cris, além de minha amiga? Eu sou uma pessoa, adoro viver e gosto muito de viver com qualidade, sabe, Isa? Eu acho que quem trabalha com idoso pensa muito em qualidade de vida. Uhum. Eu sou uma mulher guerreira, sou casada e não tenho filhos, não tenho cachorro, não tenho gato, não tenho nenhum passarinho para dar comida. Mas enfim, sou uma pessoa muito guerreira. Tive um câncer em 2010 para 2011, um câncer de mama. Enfrentei todo o tratamento. Às vésperas do casamento. 4 meses antes de casar. E passei por todo o tratamento com muita garra, por isso eu falo que eu sou uma pessoa guerreira. Eu sou uma mulher que adoro viajar, gosto muito de conhecer lugares novos. Sou uma pessoa que gosto também, Isa, de desafios, gosto de coisas que me colocam para frente para não ficar na minha zona de conforto. E nas horas vagas eu tenho um hobby, Isa. Você sabe muito bem. Adoro. Eu tenho um hobby de costura. Sim, faz roupas lindas, já fez pra mim, inclusive. Há mais ou menos 6 anos eu comecei a aula de costura para desestressar, para fugir um pouco da minha rotina de trabalho. E hoje eu faço vestidos, eu gosto de fazer vestidos sobre medida e vestidos mais elaborados. Eu gosto de trabalhar com renda. Alta costura. É isso, gente. Ela faz roupas assinadas. Ela é chiquérrima. Cris, você falou sobre viagens, que é uma coisa que você adora, e desafios, sobre sair de zona de conforto, e é justamente por isso que você é a convidada de hoje pra gente falar sobre um assunto muito interessante, pra botar todo mundo pra frente aí, pra levantar do sofá, que é sobre o intercâmbio após os 40. Que foi uma conquista, algo que você concretizou, um sonho, um objetivo, não sei, a gente vai descobrir na conversa de hoje, que você concretizou há pouco tempo, no ano passado. Mas pra gente poder entrar nesse assunto, e como a gente vai falar de um assunto que tem a ver com estudo, ensino, educação, eu quero que você conte um pouquinho sua história de vida dentro dessa área, pra gente ir entendendo quando que isso apareceu na sua vida. Então, como que era a Cris estudante lá na escola, do infantil até a faculdade? Então tá, eu sou natural de Ponta Grossa, do Paraná, e eu mudei para Divinópolis com a minha família. Divinópolis é uma cidade mineira, para quem estiver ouvindo a gente e não for daqui de Minas, né? É bem pertinho, mais ou menos 130, 140 quilômetros. É uma cidade boa, uma cidade desenvolvida. E eu fui para Divinópolis com 4 anos, estudei em Divinópolis até mais ou menos os 17. Desde pequena, com 7 anos, Isa, eu já sabia o que eu ia ser. Com 7 anos eu falava, eu vou ser médica geriatra. Em 1980, 81, pouquíssimos geriatras existiam no Brasil, né? Uma especialidade iniciando. Até porque o Brasil naquela época ainda era um país de jovem. Isso. Hoje não mais, mas naquela época era um país jovem. E como uma criança de 7, 8 anos pensa em ser geriatra?
E eu estudei em escola de freira a minha vida toda no instituto, lá em Divinópolis. E eu sempre fui uma boa aluna, sempre estudei muito, sempre fui muito rezadeira também, isso é uma característica minha. Ela não falou, mas ela é bem beata. Eu sou, como diz meu marido, eu sou uma baratinha de sacristia, de comunhão diária. E aí eu fui crescendo, estudando. Com 17 anos eu mudei para Belo Horizonte para fazer cursinho, fazer o terceiro ano integrado, e depois fui para o cursinho. Eu fiz fonoaudiologia e a minha primeira especialização foi gerontologia. E aí eu vejo que eu consigo colocar tudo que eu sempre quis, que era trabalhar com idosos, na fonoaudiologia, trazendo melhor qualidade de vida para esse meu público. Né? Então, assim, sempre gostei de estudar, sempre gostei do envelhecimento humano, sempre tive idosos por perto. E aí eu fui estudando e hoje eu estou aí trabalhando com idosos. E aí, Cris, quando que surgiu essa oportunidade aí? Na verdade, assim, antes da gente entrar no assunto específico, como que foi o seu envolvimento com outras línguas durante esse curso escolar e acadêmico aí da sua vida? Pois então, Isa, eu iniciei meu curso de inglês por volta dos 13, 14 anos. Sempre estudei inglês fora, fiz vários cursinhos, mas eu nunca finalizei e me senti fluente. Eu nunca me senti uma pessoa confortável para conversar com pessoas de língua estrangeira. E eu saí de férias com meu marido em maio do ano passado, 2018. A gente foi passar férias em Nova York e Miami. E eu me senti uma analfabeta. E eu estava fazendo aula de inglês. Minha professora falou comigo: não, Cris, vai tranquila, você vai deslanchar lá em Nova York. Deslanchar que nada. Foi horrível, Isa, foi horrível. Fiquei travada. E aí eu fiquei hiper mega frustrada. Ao retornar, eu falei com meu marido: eu vou fazer o intercâmbio. Eu queria ter feito esse intercâmbio em 2016. Quando eu terminei um curso de inglês, falei, eu vou para o Canadá. Acabou que veio frio no Canadá, fiquei com medo. Falei, não vou fazer isso. O ano passado, voltei de viagem em maio. Eu organizei minha viagem, Isa, em 2 meses e meio a 3 meses. Eu não tinha planejado essa ida. Eu falei, eu vou porque eu preciso de melhorar meu inglês. Eu preciso pensar em inglês. Eu quero a fluência. E aí eu mudei para o Canadá, fiquei em Toronto 4 meses. E aí como que então tomar uma decisão dessa, casada, deixar o marido no Brasil, que foi o caso, e morar fora, viver uma experiência que geralmente é uma experiência vivida por pessoas mais jovens, lá na sua adolescência ou até mesmo no início da vida adulta. Como que foi essa experiência? Eu quero saber, assim, internamente mesmo, pra você, como que foi tomar essa decisão? O que você levou em consideração para tomar essa decisão? Ô Isa, no primeiro momento eu pensei, eu preciso mudar, e para eu conseguir o meu objetivo, que era a fluência no inglês, eu tinha que viver uma imersão na língua estrangeira. E aí eu pensei... Mas isso alguém te disse ou você sentiu? Eu me senti. É um desconforto meu. As pessoas perguntam, Cris, mas você acha que isso vai mudar para você profissionalmente? Não, atualmente não. O que eu preciso no inglês, na minha profissão, eu leio. Eu leio inglês, eu não tenho problema com a leitura. A minha dificuldade é muito maior no listen, no entender e no comunicar. A leitura para mim é tranquilo. Ler um artigo, até porque é da minha área, não tem um problema. Então foi uma coisa minha, um desconforto meu. Aí eu resolvi, falei, eu vou fazer esse intercâmbio. Tá, meu marido não dava para ele ir comigo. Primeiro ele tinha que ficar trabalhando. Por quê? Eu não me programei. Porque para você fazer um intercâmbio, você tem que ter uma programação. 1 ano, 2 anos... juntando mesmo dinheiro para você ficar aí 4, 6 meses sem trabalhar. E eu não fiz isso. Então meu marido teve que ficar no Brasil trabalhando. Alguém tinha que trabalhar nessa família, Alguém tinha que trabalhar e foi ele.
E aí eu mudei Aí eu falei, vou fazer esse intercâmbio. Isa, teve coisas muito boas e coisas complicadas, difíceis, que a distância, você ir para um lugar, fazer um intercâmbio aos 45 anos, não é brincadeira. Quando você é jovem, é tudo muito mais fácil. Você enfrenta qualquer coisa mais fácil. Você vai chegar numa casa que você não estava esperando. Eu tinha 8 colegas do mundo inteiro. Peraí, conta pra gente, como é que foi essa casa lá? Você ficou onde? Tá. Porque pode ter alguém ouvindo a gente que não tem ideia de como funciona o intercâmbio. Então você foi pro Canadá e aí você ficou em uma casa de família ou você ficou em um abrigo, não sei o nome, um universitário, como é que foi? Tá, você tem várias opções quando você vai fazer um intercâmbio. Eu optei por uma homestay. Homestay é uma casa de família. Num primeiro momento, eu achei que eu ia morar com uma pessoa, com uma família, o pai e uma mãe e eu, ou uns filhos. Só que quando eu cheguei no Canadá, eu me deparei com uma mega casa e eu morei no basement. No Canadá, as casas têm um basement, que é como se fosse um porão, mas tem toda uma estrutura. Tem cozinha, banheiro e os quartos. Quem me recebeu foi o meu host father, meu pai canadense, e ele falou comigo, aqui tem 8 estudantes. Eu quase desmaiei, Isa, porque eu não estava esperando chegar numa casa com 8 estudantes. Então, quando você é jovem, você vai no oba-oba, você enfrenta qualquer coisa. Um adolescente tiraria isso de letra. No primeiro momento eu fiquei muito assustada. Um banheiro com 8 estudantes, com 8 mulheres, complicado. Mas o que é o diferencial? A minha maturidade. Eu tinha um objetivo, eu estava focada nos estudos. Então aquilo eu tirei de letra. Eu ajudava, eu limpava, eu arrumava, eu fazia até faxina lá no dia de sábado. Eu organizava as coisas, tanto que o meu pai me chamava de gerente. O meu pai lá do Canadá falava assim, a Cris é a gerente da casa, que eu punha a ordem nas minas, todos adolescentes. A manager. Eu era a manager da casa. Então assim, o fazer o intercâmbio com mais de 40 me deu muita sabedoria para lidar com as dificuldades do Canadá. O que você acha que fazer essa experiência após os 40 te trouxe de oportunidades, tanto lá quanto aqui, que você já retornou tem algum tempo, alguns meses, e que você talvez não teria pela pouca idade aos 18? Eu acho que, Isa, por eu ter mais de 40, igual eu falei, essa questão da maturidade me ajudou a ver as coisas de uma forma diferente. Talvez com 18, mais jovem, eu passasse por uma situação, por exemplo, eu não tive problema na minha homestay, mas se eu tivesse tido problema na minha homestay com 18 anos, eu ia desorientar, eu ia ficar nervosa, eu teria talvez esbravejado, xingado, mas não, com 40 anos eu tive, com mais de 40, né, 45, eu fiz 45 no Canadá, eu gosto de falar que eu tive até festa lá no Canadá. Eu tive sabedoria. Essa questão dos vários colegas na mesma casa, eu tive sabedoria para lidar com isso. Quando a minha agente, que ficou sabendo que tinha esse tanto de meninas e que também tinha brasileiro, que isso não é muito legal, ela queria me tirar de lá. Eu falei, não, eu quero continuar onde eu estou. Por quê? Porque eu soube contornar a situação. Então vamos fazer do limão uma limonada. O que eu fiz? Tirei o proveito das meninas. Como isso? Eu tinha colega japonesa, italiana, mexicana, espanhola. Então eu tinha várias oportunidades de conversar com vários sotaques diferentes. Então isso foi uma oportunidade muito grande. E isso eu acho que veio muito da minha maturidade, de saber lidar com essas dificuldades. E hoje, Isa, depois eu ter ido para um país onde eu não conhecia ninguém, não domino a língua, não tenho afluência, hoje é muito difícil uma coisa me segurar. Eu já era determinada, hoje eu sou muito mais. Cris, só para a gente explicar, porque talvez não fique claro para
para quem está ouvindo. Quando você recebeu essa informação de que teria brasileiros, e aí a sua agente falou que isso não era muito legal, só para explicar por que isso, nesse contexto, não era tão interessante o convívio com outros brasileiros. Por quê? Porque eu fui para desenvolver minha fluência no inglês. Olha, gente, é hipotético você falar assim, eu vou só conversar em inglês com o brasileiro. Eu desconheço uma pessoa que vá fazer um intercâmbio, que tenha a oportunidade de encontrar um brasileiro e conversar 100% em português. Em inglês. Claro que a gente tentava conversar em inglês. A gente sempre levava um estrangeiro junto, porque aí nos forçava. Mas quando tava eu e uma brasileira, só nós duas, acabava que é mais cômodo, é mais confortável. E isso não é bom para quem está viajando em busca de um aperfeiçoamento da língua. Então, quando você vai fazer um intercâmbio, você tem que viver, você tem que estar mesmo imerso na cultura do país. E acaba que quando tem um brasileiro, você dá uma desfocada. É mais confortável, você tá sozinha, você não conversa, você não tem a sua família ali para te dar aquele apoio, você tá num país totalmente diferente. Então isso é muito bom você ter o brasileiro, porque acaba que a gente tem esse calor, a gente conversava, uma trocava com a outra tristezas. Hoje eu tô meio desanimada. Não, mas já tá aí, vai passando os dias, mas tem esse lado contrário ao meu objetivo, que era em inglês. E acho que a própria saudade mesmo de casa, né? A gente acaba, conversar um pouco, deixa eu escutar um português aqui. Isso. Né? Isso também vai forçando a gente, esse querer de falar a própria língua. E é mais fácil, né? Com certeza, é cômodo, né? É cômodo. O sair da zona de conforto, Isa, requer muita vontade, entendeu? Porque você estar no lugar de costume, num lugar confortável, é muito bom, é muito gostoso. Para mim, quando eu saí daqui do Brasil, a minha agenda estava cheia. Para mim estava confortável. Eu até falei pro meu marido, falei assim, por que eu tô caçando no Canadá? Minha agenda tá boa, não tô indo porque eu tô sem emprego, porque tá difícil. Não, eu tô indo para um desafio. Então a gente tem que ter, Isa, muita garra, muita disciplina. Muito foco. Muito foco. O foco é muito importante, porque você vai sair você vai largar sua vida para trás. E você vai começar uma história lá no Canadá ou nos Estados Unidos, seja onde for. Cris, quero resgatar uma fala sua aqui, que você, quando você estava contando como que era o seu ambiente, o ambiente da casa que você vivia lá, que você dividia esse basement com pessoas, com mulheres, né, de outras nacionalidades, e elas eram todas bem mais novas do que você. E aí uma das coisas que você colocou que você viu como uma oportunidade era aproveitar essas pessoas de nacionalidades diferentes e ter essa experiência do inglês com sotaques diferentes, que a gente, né, que todo mundo que estuda inglês sabe como que difere. Às vezes até com um professor que a gente tem, que fala um inglês um pouco mais britânico, o outro um inglês mais americano, como que isso é diferente. Queria chamar a atenção, porque é muito legal você ter colocado isso, porque isso tem muito a ver com a visão que a gente tem das coisas. Então, aquela pessoa pessimista ali ia falar, nossa, que droga, tô aqui no lugar com... Eram quantas pessoas? 8. Com 8 pessoas que eu não conheço, 8 meninas, né? Ainda ia falar assim, meninas no pejorativo, geralmente. 8 meninas que eu não conheço e vou ter que ficar desenvolvendo um inglês com elas? Não, vou ficar aqui na minha, fazer meus estudos e vai acabar meu tempo mesmo, tenho 4 meses para ficar aqui e vou embora. E as pessoas mais que têm aquele mindset de crescimento, que é o seu caso, elas vão olhar aquilo ali como uma puta de uma oportunidade. E, opa, não, eu tenho 8 pessoas diferentes aqui que podem me ensinar algo, que podem contribuir, que eu posso aprender algo, que eu posso ensinar também e vou ter essa experiência. Então, tudo isso que você falou sobre determinação, gostar de desafios, sair da zona de conforto, eu acho que tem muito a ver com esse pensamento, com essa pessoa que você... de enxergar o lado, e aí eu sei, porque você é realmente assim, a gente é amiga, nós somos amigas pessoais, pra quem tá ouvindo a gente, e sei que você é essa pessoa, que enxerga aquela história do copo na metade, pra você ele tá meio cheio, ele não tá meio vazio.
Então, é bem essa história, pra gente sair da zona de conforto. Você falou aqui, a mensagem que eu acho importante ficar. É necessário foco, é necessário determinação e é necessário que a gente se mexa. Então, você teve uma questão aí lá, quando você tomou a decisão de que você estava com seu marido, passeando em férias, e você falou, nossa, eu não entendo nada, eu não sei falar nada. E aquilo te frustrou, foi a palavra que você usou, Sim. né? Você ficou frustrada com aquilo ali, e dessa frustração você falou, opa, eu preciso arrastar essa poeira aqui e fazer alguma coisa para mudar essa frustração. Esse que é o grande problema das pessoas que têm um mindset de crescimento e as pessoas que têm um mindset fixo. As pessoas vão ficar ali lamentando, que é o que mais ou menos o que a gente chamava antigamente de pessimistas e otimistas. E aí aquela pessoa que sempre enxerga o pior lado de tudo, ela não vai querer se mover porque ela já tem 40 anos, porque imagina, que é um pouco o que seu pai fala, né? Você perdeu a oportunidade. Não, a oportunidade ainda tá aí. E às vezes essa pessoa só tem a oportunidade porque às vezes ela só tem uma grana para poder fazer isso, e é uma grana que ela só tem a oportunidade de fazer isso aos 40, que é quando ela tá talvez com a vida financeira dela já mais estabilizada ou melhor. Então é muito legal você colocar isso e pra gente deixar isso como uma mensagem mesmo para as pessoas que estão ouvindo. Nunca é tarde para ir atrás daquilo que a gente quer. E a frustração, a gente às vezes não consegue resolver o problema, mas a única forma da gente lidar com ela é tentar resolver como um problema. Então, por exemplo, a minha maior frustração na vida é não ter sido bailarina. É a minha frustração. O que eu fiz? Entrei na aula de dança. Fui dançar. Eu vou ser bailarina? Provavelmente não. Eu não tenho mais idade para chegar no nível profissional, porque sim, requer idade, o corpo é diferente. Sim. Mas eu tô super satisfeita dançando todas as segundas e quartas. Então é isso, a gente precisa correr atrás reverter a frustração em algo que possa te trazer um benefício. E foi válida a experiência de fazer esse intercâmbio de 4 meses no Canadá? Você ficou 4, né? Fiquei 4. Isa, foi muito, muito válido. Mas eu te falo que hoje, se eu for fazer um outro intercâmbio, eu aumentaria um mês. Eu ficaria 6 meses, porque você tem mais oportunidades de escuta, você tem mais oportunidade de conhecer outras pessoas e de escutar mais o inglês, entendeu? E aí seu cérebro começa a identificar melhor a língua. Mas Isa, é uma experiência que vale a pena sim, mesmo depois dos 40. Eu sempre friso, Isa, fala a minha idade, por quê? Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho 45 anos. Eu fiz 45 lá no Canadá, eu tive festa na escola, eu tive festa na casa e eu sou muito feliz a cada ano. Então esse ano eu faço 46 e eu acho que valeu cada dólar gasto lá no Canadá. Cada noite dormida sem minha família, sem meu marido, sem meus amigos aqui. Mas tudo valeu a pena, Isa, e vale a pena. Então a mensagem que a gente deixa aqui, Isa, é isso. É busca, tenha foco, sai da zona de conforto. E você pode mudar. Não é porque você tem 50 que você não pode mudar. Você tem que mudar hoje. Não adianta você pensar que você vai mudar, vou mudar amanhã, futuro. Não, a gente só tem o presente, né, Isa? É só o presente. Então, faça valer hoje, faça a mudança acontecer por você e não é pelo outro. Eu não quero ir por causa de uma outra pessoa, eu quero por mim, entendeu? Então isso é muito legal, vale a pena demais. Toda mudança, ela é sofrida? Né? Se a gente não sai do nosso casulo, igual a borboleta, se ela não sai do casulo, ela não vira uma bela borboleta. A lagarta, né? A lagarta sai do casulo, o trigo precisa morrer para virar um trigo mesmo, para fazer o pão e tudo. Então, Isa, é muito importante isso. Toda tomada de decisão, ela implica em perdas e em ganhos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar focado também. Eu tomei uma decisão de sair da minha zona de conforto. O que isso implica? O que eu perco? Eu vou perder realmente algo que é fundamental para a minha vida? Então, você precisa pensar se é o momento, tá na hora, você tá disposto a perder isso? E outra coisa, o que você pode fazer para minimizar essa perda? Porque não adianta a gente sair tendo perdas que são irreparáveis, que a gente não vai caminhar no caminho do objetivo. Não tem jeito, porque em algum momento você vai parar
É aquela história de Alcoólicos Anônimos, é o melhor exemplo para isso. Um dos fatos que faz o alcoólatra sair de casa para beber é o social. É estar num bar sentado com outras pessoas. Então, quando ele resolve parar de beber e entra no Alcoólicos Anônimos, o que é que ele faz? Ele tem reuniões semanais. Sim. Ele supre essa necessidade de sair para encontrar pessoas, para poder estar ali com pessoas, só que sem bebida. Então, é uma forma de minimizar essa perda do social. Então, essas perdas que a gente tem na tomada de decisão, a gente precisa minimizá-las. E os ganhos são os ganhos que você vai calcular. É realmente legal para você? É positivo? É o que você busca? Então aí você faz a tomada de decisão com base nas perdas e nos ganhos. Mas a gente precisa saber sempre que, de fato, mudar não é fácil. É muito mais fácil viver na zona de conforto, mas que a tomada de decisão geralmente ela é benéfica. Porque mesmo que você não alcance o seu objetivo, te gera um aprendizado. E você teve ganhos de forma indireta, né, Isa? Claro. O crescimento. Tem hora que eu paro e penso assim, será que valeu a pena esses 4 meses, o investimento que eu fiz? Valeu, Isa. Valeu. Quando eu começo a pensar que não, eu lembro meu marido falando assim, Cris, pensa no que você ganhou como pessoa, não só no ganho da fluência que você quer. Eu conheci, Isa, um pastor lá no Canadá, através de uma conhecida, e falei, puxa vida, agora eu me danei, né? Porque o pastor sentou à mesa comigo. Falei, agora eu vou ter que conversar, vou conversar, né? E conversei com ele por uns 20 minutos ou mais, não recordo o tempo. E ele falou comigo, eu falei pra ele, eu tô frustrada, porque eu queria estar pensando mais em inglês, queria estar conversando mais em inglês. Ele é canadense, o inglês fantástico, né? Ele virou pra mim e falou assim, não fica triste. A minha esposa conseguiu a fluência com 2 anos, morando aqui no Canadá comigo. Você tem 2 meses. Não vai ser esses 4 meses que vai te fazer fluente. É isso aí. Mas você já deu o passo. Exatamente. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, quando eu penso assim, será que valeu? Valeu, Isa. Valeu. É isso aí. É a melhor mensagem final do podcast. Cris, só tenho a te agradecer por ter participado desse podcast. Eu fiquei muito feliz de te entrevistar e realmente vou fazer uma tag para colocar aqui que vai ser inspiração. A tag de hoje, eu devia ter falado isso no final, no início, mas vamos lá. Você quer deixar um contato para as pessoas, né, mandarem algum e-mail para você falando que adoraram a sua participação, que você realmente é uma inspiração e que elas querem fazer intercâmbio após os 40, aos 45, já que você gosta que fiz? Deixa seu e-mail aí, Cris. Isa, eu te agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Que bom, espero que as pessoas gostem do podcast. Isa, podcast? Podcast da Isa. Podcast da Isa, a Cris não é muito tecnológica, viu, gente? Vocês vão me perdoar, eu não sou uma pessoa tecnológica, mas se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode entrar pelo e-mail. É Cristiane Pecanha, BH. O Pecanha é o Peçanha sem cedilha, Pecanha BH@gmail.com. O BH é Belo Horizonte. Cristiane Pecanha BH@gmail.com. Isa, desculpa, eu não sou tecnológica. Não tô usando muito Facebook, Instagram eu tenho, mas eu nem sei qual que é meu Instagram direito. Ela não sabe, gente. Ela não se falei com ela antes. Falei, Cris, quer deixar seu arroba? Aquela gaguejadinha básica. Mas tá ótimo, obrigada, gente. Então, Isa. Manda e-mails pra Cris, que ela responde tudo com muito carinho. Ela é muito carinhosa e ela é verdadeiramente isso tudo que ela colocou aqui. Cris, adorei. Obrigada. Eu amei, Isa. Obrigada, eu. E aí, pessoal, não deixem de seguir o podcast para vocês receberem as informações dos próximos que vão ao ar semanalmente, se Deus quiser. Então, obrigada e até!